Hoje eu quero trazer uma frase que eu li que pegou muito com o meu momento de vida, que é: "Se você não está vivendo a sua vida por si, quem que vai vivê-la por você?". Por que essa frase ela me pegou e ficou martelando na minha cabeça e eu resolvi trazer essa frase aqui hoje? Porque eu, ano passado, estava morando em Belo Horizonte, cidade movimentadaça, caos total e tudo mais. E eu resolvi no final do ano, né, mudar para Sete Lagoas. Resolvi porque por vários infortúnios, né? Eh, a empresa praticamente faliu, a gente não estava conseguindo ter resultados mais, eu não estava conseguindo pensar, não estava conseguindo ter paz de espírito, não estava conseguindo mais raciocinar sobre a vida. E eu vim para Sete Lagoas e em um ano minha vida transformou da água para o vinho, né? Minha empresa, tipo, sozinho triplicou de tamanho, consegui ter paz, ter pensar, parar, refletir sobre um pouco a vida e entender que às vezes a gente é moldado, né? A gente às vezes foi empurrado pra gente um momento de vida que a gente não estava preparado para esse momento de vida, né? A gente não estava esperando que isso viesse a acontecer tão rápido. E assim, e por que eu fui para BH e por que eu fui morar lá? Quando veio o boom do digital, todo mundo falava: "Cara, você precisa fazer networking, você precisa estar em eventos, que isso vai ser o salto quântico que você vai ter na sua vida para prosperidade. Tem que estar rodeado de pessoas boas, tem que estar sempre tudo isso e aquela alta performance, foco e não sei o quê, e tá, e barulho da cidade movimentando, a cidade não dormia". Falei: "Caralho, velho, doideira". Às vezes a gente se sujeita a isso achando que vai crescer e toma pra dentro demais, igual eu tomei, toma presepada demais. E e é legal, porque, tipo assim, às vezes a gente tem que aprender mesmo a entender o que que acontece, o que que a gente tá tomando na vida para as coisas acontecerem como tem que acontecer. E eu confundi, cara, essa questão de movimento com progresso. Eu dei, de fato, um passo muito maior do que a perna no momento que eu tinha. E hoje eu colhi os frutos que eu tava, mas hoje eu vejo que foi necessário também, tá? Foi uma maturidade que eu acho que eu não teria ela tão rápido igual eu tive. Mas sabe uma coisa que assim, me pegou muito, velho, e por que que eu mudei? Foi o silêncio, a paz de espírito, o momento que eu podia parar pra pensar o que eu realmente queria pra mim, parar pra pensar o que realmente eu queria pra minha empresa. Eu sempre estava naquele fluxo de querer mostrar as aparências, de querer me posso falar, ser valorizado por outra pessoa, e de ter a aparência e o status do cara mais foda, o cara mais pica, o brabo do digital. E, porra, isso na prática não funciona, velho. Não funcionou pra mim, não foi o meu momento de vida. Por isso que eu voltei, eu recuei. Tava até falando com a minha esposa que talvez sexta-feira eu vou numa das lagoas fazer um videozinho mais mudando um pouquinho o fundo aqui, né, pra não ficar tão chato também. Mas isso, poxa, isso me trouxe uma paz, um divisor de águas, que eu posso dizer assim. Eu consegui implementar uma rotina na minha vida, né? Então hoje pela manhã, cara, salve raras as exceções que eu preciso fazer reunião com o cliente, a minha manhã é oração, leitura e criação. Pensar ideias, como que eu faço para fazer uns vídeos legais, talvez. Estudar, tô estudando muito, algo que eu tinha parado no tempo desde a faculdade. Eu tinha parado de estudar, eu tinha parado de buscar novas coisas e tô conseguindo estudar tanto do mercado que eu tô, quanto do mercado que eu quero entrar, o mercado de produção de conteúdos, mercado de tráfego pago que se atualiza cada vez mais, mercado de IA. Cara, eu tô conseguindo estudar, só que sem ser aquele estudo que eu precisava estudar para não ser engolido pelo mercado, sabe? Que às vezes a gente tava. É sempre assim, pô, essa é a nova onda do digital. Se você não tiver nessa nova onda, você vai perder milhões. Nessa nova onda, você vai perder tal coisa, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Porra, isso é cansativo demais, mano. Isso é cansativo demais. E eu entendi que não era a onda que eu queria seguir, não é ondas que eu quero seguir, eu quero viver a vida tranquilo, com paz, com propósito
e conquistar minhas coisas, né? E bizarro que as coisas aconteceram. Sabe? Eu acho que quando a gente coloca isso num papel e a gente faz a retrospectiva de um ano, a gente fala que, porra, a vida muda demais em um ano. E eu consegui, cara, desacelerar. Eu consegui ser eu consegui mais tempo com minha família, mais tempo com minha vida, mais tempo com as pessoas que eu gosto. E, porra, isso não tem, sabe, não tem preço. Eu tava pagando com minha alma o sonho de ser próspero rápido, e agora eu entendi, cara, que, porra, pode esperar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, desde que você tenha a grana que vai pagar a conta, né? Porque eu posso falar a real. Quando você não tem o dinheiro para pagar suas contas, as coisas elas pesam mesmo. E você começa a tomar decisões imaturas. Você começa a tomar decisões pensando só no dinheiro. Tomar as decisões erradas. Eu tomei muitas decisões erradas. Muitas decisões que não precisava ter tomado. Muitas decisões que, porra, você para pra analisar e fala, caralho, tava tão óbvio que ia dar errado. Por que que eu não... Por que que eu fui aceitar isso? Mas aí é algo que muda muito o mercado e isso me ajudou muito até a entregar melhores resultados para meus clientes. Olha que entrelaço legal que eu vou fazer aqui agora. Porque, tipo assim, o mercado, principalmente de tráfego pago, cresceu demais. Hoje, se você chutar uma árvore, cai 10 Smurfzinhos aí, né? O subido Pro, subido, enfim. É... só que uma parada eles ensinaram a fazer tráfego pago, mas não ensinaram a ser empreendedor ou empresário ou lidar com pressões, lidar com clientes estão insatisfeitos com o seu serviço. E outra, às vezes a forma de lidar o cliente vai sempre reclamar, você precisa trazer mais clientes para você, porque sempre vai ter clientes reclamando e vai ter clientes saindo. Olha o formato de, de negócio. Se você está com um negócio que todos os seus clientes estão insatisfeitos com o seu serviço. É bizarro, né? Foda. Eu nadei nisso, nessa ideia de sempre a cliente a qualquer custo porra, me desenvolveu depressão, porque eu tava com palpitação quando o cliente mandava mensagem no grupo. O cliente mandava mensagem no grupo e eu falava assim, porra, lá vem mais um cancelamento. Teve uma semana que eu perdi 5 clientes de uma vez. Falei, pô, pariu, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí foi nesse momento que eu falei, não, não dá. Não é esse caos que eu quero viver. Não é esse caos. Cara, e por mais bizarro que seja, esse ano tá sendo um ano maravilhoso. Pô, os clientes todos que continuaram ainda estão. Eu consegui ter novos clientes, novos resultados. E identifiquei alguns pontos desses clientes que eu acho que muitos... que eu senti ontem, até trocando ideia com um brother meu, que a sogra dele tem uma clínica de cardiologista, e ela tá penando lá com a agência que eles contrataram lá, porque elas faziam post e turbinava, né? Eu falava, caralho, velho, o pessoal não olha nenhum comercial mais, né? O pessoal não vê como é que tá sendo um tratativo de comercial. E não consegue mesmo, porque não tem tempo pra analisar, porque tá preocupado demais em apagar incêndio. Quando você fica apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, você não consegue olhar pra dentro do seu cliente e ver o que precisa resolver lá. E hoje em dia, eu tenho CRMs aqui, né, que eu faço questão que meus clientes eles façam a contratação, porque eu vejo o que está acontecendo. Eu vejo como está chegando os leads, vejo se os leads são bons, se os leads são ruins, se o tratamento desses leads são bons, se os tratamentos desses leads são ruins, sabe? E consigo ajustar, né? Porque além dos leads serem... Se os leads são ruins, a culpa é minha. Eu sou o gestor de tráfego, eu tenho que melhorar os leads. Mas se os leads são bons e não convertem, é culpa do comercial. Que também é culpa minha, porque se não tiver resultado, ele vai primeiro cair em mim. Então agora eu olho e falo, olha, seu comercial tá assim, assado. Precisamos ajustar isso, precisamos trazer essa questão dentro do seu ponto. Então, eu consigo trazer para o meu cliente hoje uma estrutura enxuta e completa de marketing e vendas. E não é caro. Eu não, tipo assim, o que eu entendi? Antes eu ficava naquela fissura de high ticket. Não, contratos tem que ser no mínimo 10 mil reais, 5 mil reais por mês. Cara, para e pensa, você como empresário pagaria isso para alguém para resolver a sua questão? Muitos não têm esse dinheiro. Muitos empresários no Brasil hoje, que principalmente que ficam pulando de agência para agência, eles estão frustrados. Então, você precisa trazer uma solução inicial que resolva o problema dele, que ele fique com você por longo tempo, onde você vai conseguindo construindo e ajustando todos os meses pequenas coisas, é melhor do que você ficar 3 meses
de coração, eu prefiro, sei lá, ficar um ano recebendo do cliente R$ 1.500, vamos supor, R$ 15.000 por 15, R$ 16.000 aí por ano, do que eu ficar com o cliente 3 meses e ele me pagar 5.000 por mês, 15.000. Por quê? Porque eu tendo a previsibilidade desse cliente a longo prazo comigo, eu sei que o ano que vem ele vai renovar. Agora, se eu tenho um cliente que tá pagando R$ 5.000 pra mim e eu tenho um contrato dele de 3 meses, eu sei que no terceiro mês, se eu não tiver minimamente entregado um resultado muito bom, ele vai sair, mesmo que eu tenha feito muito mais. Por quê? E às vezes a gente acha que 3 meses é muita coisa. Mas, cara, se você pega uma empresa que tá desestruturada e você vai estruturar essa empresa, 3 meses é muito pouco. 3 meses passa assim, ó. Então, o que eu sempre falo com meus clientes? Hoje eu fecho contratos 6 meses ou um ano, contratos bons que não lesam demais o cliente, né? Que não fica pesado para ele pagar. Contratos que eu sei que vai ser contratos bons para ele, contratos bons para mim também, né? Não, eu valorizo minha mão de obra e eu consigo ter paz. Porque se eu, por exemplo, estou com meus clientes hoje, eu vou trazer um ou dois no mês, ótimo, porque eu tenho 2 semanas ali de muita coisa para fazer, depois vai diluindo essas coisas, entendeu? Isso é uma paz que lá em BH, eu não tinha. Eu só olhava pros meus clientes e falava assim, cara, eu quero mais cliente. Eu pegava sorveteria dali, pegava advogado, pegava médico. E, porra, velho, tudo um universo que eu precisava estudar, tudo era um universo diferente que dava muita dor de cabeça. Então, isso fez eu sair muito disso, né? Desse hype que era o tráfego, hype que era essa prestação de serviços assim, muito por conta de mudanças e de clarear as ideias, clarear a mente. Então, né, eu tive a oportunidade, eu pude sair de uma cidade caótica e vir para uma cidade mais paz de espírito. Se você tiver também essa oportunidade, eu te recomendo, porque às vezes eu falo porque assim, aqui o meu custo de vida baixou absurdamente. Quando o custo de vida abaixa, quando você corta custos, o lucro é maior. Óbvio, o lucro é maior. Então, se eu consigo ter mais lucro hoje com menos clientes ativos do que eu tinha em BH, com muito mais clientes ativos. Uma que era sociedade, outra que era muitos clientes, funcionário, empresa tocando. Então, no frigir dos ovos, ter muitos clientes talvez não faça sentido para o modelo de negócio que eu queria e que eu quero de ter de vida. E em contrapartida, eu consigo ter mais tempo para gravar vídeo, né? Um dos projetos que eu tenho de YouTube Dark, que meu canal tá pertinho de monetizar e vai monetizar bem demais. E eu vou trazer isso no resultado do ano para daquela meta dos 30 mil aos 30 anos. 30 mil por mês é a minha meta, né? Que eu comecei agora, mas vai ser para 2026. Eu vou mostrar isso tudo documentado, vai ser legal demais, tá ficando muito bacana. E sabe o que assim, eu aprendi nesse tempo? E aí eu quero até falar um pouco do negócio, não é que o mercado tá ruim, a gente não tá sabendo entender. Eu aprendi um método livre. O método livre, cara, é bizarro, porque é muito fácil falar, né? Ah, você tem que ser livre e não falar como, né? Então, assim, o que eu entendi? E qual que é a metodologia que eu fiz pra mim que deu certo e que tá falando, e assim, eu segurei muito, né? Eu até trouxe sobre ele em alguns vídeos, mas eu segurei muito e vai ser segurando um pouquinho mais até ano que vem a venda dessa mentoria, dessa metodologia, porque eu preciso ser o case de sucesso. Eu não posso simplesmente trazer aqui para vocês um método onde eu tire, suvaquei ele e acho que isso que vai dar certo. Então, de fato, eu tô fazendo essa rotina minha em um ano, assim, praticamente, validando esse método, validando essa estrutura, para que de fato eu possa até ensinar, né? Possa chegar, fazer uma mentoria, não vai ser curso, né? Posso ter alguma outra aula gravada explicando um pouco o método, mas é mentoria, eu quero entender o negócio das pessoas, eu quero saber o momento de vida que as pessoas estão, quero entender como que o método ele pode ajudar, né? E esse método livre, o que que ele, quais são os pilares dele, né? Então assim, a gente tem uma liberdade com decisão. Não é que eu falo, liberdade não é trabalhar de qualquer lugar. É trabalhar com paz. Precisa trabalhar com paz.
sabe? E aí, e como que você trabalha com paz? Você escolhendo o que você quer fazer e o que você não quer fazer. E assim, eu parei de pegar clientes sem fazer um diagnóstico das contas deles antes. Então, eu ofereço um diagnóstico gratuito para o meu cliente, pode ser um pouco como isca, mas se eu ver que ele tá muito zebrado ali, se o cara tá esperando um resultado com um mês, eu falo, cara, pô, pelo diagnóstico aqui não rola, não dá. Não dá, não quero, não, assim, não entenda mal, não é desfazendo, mas não é o modelo de vida que eu quero, não é o modelo de cliente que eu quero, porque eu não quero me estressar com você e mês que vem você sair, entende? Intenção nas bases, né, que é o segundo pilar. Tem que ter clareza na oferta. Não adianta você não ter clareza na oferta, não adianta você ter claro naquilo que você entregar. O que realmente eu vendo? O que realmente você vende? Né? Porque chega muita gente aqui, por exemplo, da área da saúde, querendo vender mentorias, mas, pô, o cara nunca fez nenhuma mentoria na vida, não sabe nem como funciona o processo de mentoria, e ele não tá focando no principal produto dele, sabe? Ele quer, não, eu quero ser mentor porque eu vejo que muitos médicos dão certo nisso. Porra, mano, mas você quer ser mentor, mas, pô, seu produto é muito bom, você tá fazendo uma grana bizarra, é só pequenos ajustes aí que você pode aumentar em, sei lá, 30% do faturamento. Pra que você vai fazer isso aqui agora e vai mudar toda a comunicação do seu perfil? Re- Respeito quem quer fazer isso, né, essa transição de carreira, ela é motivacional, mas, pô, tô fazendo isso tem um ano, entendendo como que funciona, os públicos certos e tal. Não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Você ficar colocando a oferta de uma coisa um dia, a oferta de outra coisa outro dia. Todo dia uma oferta nova no seu perfil. Todo dia uma oferta diferente. Todo dia alguma coisa diferente. Nem a sua audiência vai saber de fato o que você vende, entendeu? Então é algo que precisa saber ter intenção nessas bases, né? As bases precisam ser claras. E esse terceiro pilar agora que eu vou falar, eu acho que é o pilar mais forte dos três. Todos os pilares são fortes, mas esse daqui é o pilar que de fato muda o jogo, que é a verdade da comunicação. Muita gente fala por falar, né, e é papagaio e fala. E não coloca seu ponto de vista, claro, ele não coloca o seu ponto de vista, ele sempre está colocando o ponto de vista de outras pessoas nas suas falas e não consegue perpetuar isso por muito tempo. Isso para num momento, né? Isso trava. Por quê? Porque, porra, velho, parou. Entendeu? Chega. Então, você precisa ser verdadeiro, cara. Você precisa trazer verdade naquilo que você tá falando. Você precisa trazer verdade naquilo que você tá fazendo. Precisa ser verdadeiro. Você precisa ser mais empático nas coisas e não ser um robô tá trazendo aqui. O quarto foi a mudança de chave que eu tive, que era uma rotina como um motor. Lá em BH eu não tinha rotina. Tinha dia que tinha 10 reuniões, tinha dia que não tinha nenhuma, tinha dia que eu tinha que ir para outro lugar para encontrar na casa do sócio para a gente traçar a estratégia de um plano. No outro dia eu estava vendendo um plano que a gente traçou da semana passada. No outro dia eu estava fazendo o lançamento de um cliente errado que eu tinha fechado. No outro dia eu tinha fazendo outra coisa. No sábado eu tava maluco com o cliente reclamando de resultado. No domingo eu estava respondendo o cliente no WhatsApp. Na segunda-feira não tinha rotina nenhuma, não conseguia ter paz, o meu celular tava vibrando 24 horas e volta naquilo que eu tava falando. O coração palpitava quando mandava mensagem no grupo que eu sabia que o cliente estava querendo cancelar. E o quinto e último é execução com paz. Cara, se você executar aquilo que você se propôs, mas tendo paz e paciência, por que eu falo? E por que eu tô demorando um pouco para lançar os meus produtos e tudo mais? Porque, cara, eu não quero colocar muita expectativa nisso, não. Na expectativa do sentido de que isso aqui vai virar e vai mudar a minha vida. Se eu colocar essa expectativa no processo, eu vou ter que dar um gás tão forte e vou me frustrar tanto se não der certo, eu vou desistir. E porra, eu sei que isso funciona. Tenho certeza que isso funciona. Então, assim, por que eu vou ficar colocando uma execução rápida na coisa pra fazer desembolar? Ah, Black Friday aqui agora. O Black Friday tem todo ano, a oferta tem todo ano. Cara, calma. Executa com paz o seu projeto. Né? Se você precisa de grana e não pode parar, faz em paralelo, em tempos, né? Dá o foco necessário que você precisa. Né? Divide em 2 períodos o dia. O período da manhã eu recomendo que seja para os projetos que você precisa de mais tempo para pensar e para entregar. E o período da tarde, o de execução, que a mente já está cansada de pensar, você só pega e executa.
né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa entender. Comenta aqui se fez sentido, se não fez, né? Se devaneei demais aqui. Mas eu acho que essas coisas, elas se encaixam bem, sabe? E tudo começou, né, na minha mudança de BH para Sete Lagoas, para trazer essa reflexão de vida e da pergunta lá do início do vídeo. Mas é isso, fique com Deus. Se puder, se inscreve aqui no canal, deixa o like, um comentário aí que a gente tem vídeo aí, né, no próximo dia.